Olá, turma! Estamos de volta aos nossos encontros semanais na disciplina de Introdução à Programação para a Web. A aula de hoje é a unidade 5 e vamos falar do software de edição de imagens, o GIMP. Esse tópico é importante na programação para a web, apesar de não ser desenvolvimento de fato, porque uma equipe nem sempre ela é completa. Nem sempre teremos o luxo de trabalhar com um web design do lado, que vai poder mexer com todas as imagens que iremos colocar no site. Na falta de um web design na equipe, nós, desenvolvedores, temos que saber conhecer pelo menos o básico de uma manipulação de imagem para que a gente possa colocar as gravuras corretamente no nosso website. Os objetivos da aula de hoje são conhecer o software GIMP e aprender a utilizar suas principais ferramentas. O roteiro é dividido em 7 tópicos, onde irei apresentar as abas, janelas e caixas de ferramentas, como abrir uma nova imagem, recortar uma imagem, remover a cor de fundo de uma imagem. Vamos aprender também com essa ferramenta a captura de tela, que é um tópico interessante porque nos sistemas que a gente desenvolve, muitas vezes os clientes pedem que nós façamos um manual, um tutorial de passo a passo para o usuário. Então a gente precisa aprender a como capturar telas dos sistemas, porque cada funcionalidade, quando se vai fazer um manual, ela deve ser capturada. E por último, vamos aprender a trabalhar com camadas. Para iniciar, vamos conhecer esse software. O software GIMP, ele é um software livre para criação e manipulação de imagens. Então, diferente da ferramenta da aula anterior, você não paga nada pelo seu uso. Além dos formatos comumente utilizados por nós, como JPG, PNG, o GIF, ela também suporta formatos vetoriais. É um ótimo substituto do famoso e pago editor de imagens da Adobe, que é o Photoshop, vocês devem conhecer, e fornece as principais funções e ferramentas que este software, esse da Adobe, oferece a vocês. Então, é por isso que é um ótimo substituto. Pelo menos o básico do que o Photoshop vai fazer, o que o web design vai precisar usar para trabalhar a imagem que você coloca no sistema, no seu site, vai ter no GIMP. Está disponível nesse endereço. Aqui, ele leva você para a página de downloads, onde você vai ter um instalador. Pode baixar gratuitamente. Pois bem, abas e janelas são recursos, do sistema, do software. O GIMP ele vem com esse recurso de abas ativo, e assim como as abas, as janelas funcionam como caixas de diálogo que nos permitem selecionar opções e fazer uso dos recursos. Então, qualquer recurso que a gente queira utilizar, qualquer funcionalidade que a gente queira usar da ferramenta, será nas caixas de diálogos, nas abas, nas janelas que vocês irão ter acesso. O que está circulado em vermelho são algumas dessas abas e janelas que vocês encontram. Quando nós executarmos o programa, vocês vão ver mais detalhes dessas abas e das opções que a gente vai ter no menu. Além das abas e janelas, vocês têm uma caixa de ferramentas. Nela estão disponíveis as ferramentas necessárias para trabalhar com o GIMP. Por padrão, basicamente, tudo o que você precisa fazer para manipular uma imagem, basicamente, que eu estou falando, vai estar disponível nessa caixa. Ela fica nesse canto à esquerda, onde está circulado em vermelho. Então, você tem uma caixa de ferramenta com ícones que te direcionam para as funções básicas dessa ferramenta. Então, essa caixa contém ícones
com ferramentas somente para seleção, ou seja, não fazem nenhuma alteração na imagem. Quando a gente fala em alteração de imagem, a gente fala em mudança de forma, mudança de estrutura em si. Esses ícones são funções apenas onde vocês vão poder selecionar a cor de uma parte da imagem ou da imagem, aplicar um zoom, mover, alinhar, recortar a imagem. Então, você não vai trabalhar com mudança de forma propriamente dita, né, nessas funções. Essas outras que estão em destaque são ferramentas de transformação. Então, como o próprio nome diz, causam alteração na imagem. Então, o que você precisa fazer para rotacionar uma imagem, redimensionar, ou seja, mudar a largura, a altura, inclinar a imagem, tudo isso vocês vão fazer com esses ícones de transformação. Esse azinho que vocês estão enxergando aí, ele vai acrescentar um texto nessa imagem, então causa uma certa alteração na imagem que você tinha original, né? Temos também ferramentas de pintura, então esse balde ele preenche a imagem com uma cor ou com textura, que vocês viram que a ferramenta disponibiliza. Esse quadradinho, ele trabalha o degradê, ou seja, a mistura de cores. Então, às vezes você quer que um tom de uma determinada gravura, ela não tenha uma cor sólida, não tenha só uma cor, tenha uma mistura. Então, a gente pode trabalhar diretamente com essa ferramenta do quadradinho. Temos ferramentas de desenho, né, que a gente não usa muito, mas quando houver a necessidade de trabalhar um detalhe, né, para preencher a imagem, a gente pode usá-las. Então, assim, o preenchimento não vai ser com cor, né, vai ser com um traço a lápis ou a pincel. Você vai poder também apagar partes da imagem. Então, se tem um detalhe ali que está sobrando, um pontinho a mais que saiu sem querer na imagem, então você vai com essa borrachinha cor-de-rosa, vai lá e apaga. Então, são ferramentas de desenho que vocês encontram na caixa de ferramenta. Então, vamos lá, vamos visualizar as caixas e as abas na própria ferramenta. Ó, aqui você tem janelas, que a gente comumente chama de itens de menu, que vai dar acesso a várias funções e funcionalidades. Algumas que não estão ativas é simplesmente pelo fato de nós ainda não termos selecionado uma imagem para manipulação. Mas assim que essa imagem já estiver disponível para trabalho, essas funções elas já vão estar ativas. Nós temos à direita uma caixa com abas, onde a gente tem um diálogo de canais, de degradês, de vetores. Nós temos abas aqui com as texturas, abas aqui para o degradê. Se você quiser trabalhar com um pincel, né, que é o ícone ferramenta de desenho, você tem aqui os pincéis com esses formatos. Então, você precisa colocar algo na imagem que tenha esses formatos, esse acabamento. Então, tem aqui uma aba que vai te ajudar. Aqui são os ícones da caixa de ferramenta, que fica aqui à esquerda. Então, você pode também redimensionar com a setinha ao lado, posicionando, clicando no mouse e arrastando. Então, está aqui a caixa de ferramentas com as principais funções, certo? Então, a primeira coisa que nós iremos fazer agora é abrir uma imagem. Bem, se caso a gente precisar colocar uma imagem no nosso site, mas essa imagem precise de alguns ajustes, é aqui que a gente irá encontrar. Primeira opção do menu Arquivo, você tem a opção Abrir. Claro, antes da opção Abrir, você tem a opção Nova, quando você quer criar uma imagem do zero. Então, você clica aqui em Nova, vai abrir uma caixa para você escolher uma largura e altura. Eu vou deixar 400 por 400. Quando eu clico, abre aqui essa opção, onde eu posso chegar e do nada começar a trabalhar. Vou botar aqui, trabalhando
criando uma imagem, na verdade. Criando uma imagem do zero. Então, aqui eu posso colocar um texto e aí trabalhar com o que eu havia dito a vocês. Aqui tem um pincel que nós podemos utilizar, colocando, selecionando, né, algum tipo de formato desse pincel logo aqui nessa barrinha. Ou a gente vai abrir, que é o que comumente nós fazemos, nós desenvolvedores. Digamos que eu precise criar um site que fale de acessibilidade, aí eu vou abrir uma imagem que eu já tenho. Bem, para isso, o que acontece? Quando eu clico em arquivo, que eu clico na opção abrir, abre uma janela semelhante à do sistema operacional que vocês utilizam. Aqui vocês têm a indicação de todos os diretórios do teu sistema. Então, você vai procurar a sua imagem dentro deles. O meu já está aqui, ó, diretório imagens da aula de IPW. E aí eu escolhi a minha figura, acessibilidade web. Dei 2 cliques nessa figura e ela apareceu aqui, ó. Eu já tinha aberto uma, né? Então vou aumentar aqui para ficar melhor, que vocês possam visualizar. Pois bem, digamos que eu queira trabalhar com essa imagem, tá? Eu preciso de algumas figuras que estão nessa imagem, eu não preciso de tudo. Meu site é sobre acessibilidade, mas vou falar dos deficientes auditivos. Então, beleza, tá aqui. Essa imagem foi a minha escolhida. Mas eu posso trabalhar com essa imagem de forma diferente. Eu posso tirar uma peça dessa imagem. Então, na próxima parte da aula, a gente vai saber como tirar uma parte da imagem para colocar no nosso site.